Agora, a aplicação da aula. O aluno, ele não é, antigamente, né, tinha essa ideia de que a criança que entra na escola é como uma folha... Fizeram pedagogia, né? Era uma folha em branco, onde o professor é que ia anotando as informações, né? O aluno de escola de aprendizes, ele não é uma folha em branco. Uma pessoa que entra na escola de aprendizes, tem história ou não tem? Tem experiência de vida ou não tem? Claro que tem. Então, ele traz essas experiências que pode servir para o aprendizado de todos. Um aluno que já foi dependente químico, um depoimento dele pode servir para alertar todos do grupo, né? Então, o clima das aulas não deve ser passivo. O aluno entra, senta, ouve e vai embora. Entra mudo e sai calado. O clima da aula tem que ser o quê? O mais participativo possível, né? Nós costumamos dizer que aula puramente expositiva é igual a aluno passivo. Onde a gente chega, senta, escuta, escuta, escuta e não abre a boca. Agora, aula expositiva, de repente com uma dinâmica, de repente com uma atividade prática, faz o aluno participativo. Não precisa nem ter dinâmica, nem atividade prática. Essa aula está sendo participativa? Por quê? Eu estou usando algum material, alguma dinâmica? Nós estamos apenas batendo um papo. O expositor ou o dirigente precisa puxar o aluno. Faça perguntas, traga ao aluno. Faça com que ele se sinta um co-criador da aula. E não plateia. Porque tem escola que você vai que o aluno dorme. Ele não dorme, ele capota. Eu já fui em escola que a aluna entrou, sentou, dormiu, ela apagou a aula inteira. Então, meus irmãos, vamos fazer o encerramento. Boa noite, tudo bem? Aí ela acordou. Que maravilha, né? Estava desdobrada, aprendendo no plano espiritual? Estava nada, estava sonhando. Então, a aula expositiva faz com que o aluno se sinta parte. E aí ele olha no relógio e fala, nossa, já? Como o tempo passou rápido, como foi gostoso, como eu aprendi. Agora, a postura com relação aos trabalhos da turma. O dirigente, se ele deixar transparecer, que é o que ela falou ali, se ele não deixar transparecer que ele acredita no que ele está falando, que ele acredita na importância de uma caderneta, de um caderno de temas, o aluno vai se engajar? Ele não está sentindo firmeza, o dirigente não acredita. O dirigente propõe a caravana assim, se vocês quiserem fazer, tudo bem. Eu não acredito. Como que eu quero que os meus alunos acreditem e vistam a camisa e participem? Se o dirigente não concorda com qualquer ponto da escola, dirigente que não concorda com caderneta, caderno de temas, precisa procurar esclarecimento. Conversar com alguém mais experiente, conversar com o diretor de estudos da casa. Se ainda assim isso for um problema para ele, não dirija. Né? Porque o tempo todo os alunos vão estar questionando. É preciso mesmo fazer caderneta? É obrigatório? Mas para quê? Mas por quê? Se o dirigente não acredita, você pode esquecer. Vocês ainda fazem, né? Vocês ainda fazem caderneta? Aí a gente tem que trazer a nossa, mostrar que ainda está atualizada. Tudo bem? Então, os trabalhos da turma são considerados tarefas curriculares, ou seja, nós dizemos condição sine qua non, sem a qual não se faz escola. Caderneta pessoal, caderno de tema, preenchimento dos testes, participação em algum trabalho voluntário, dentro ou fora da casa. Caravanas de evangelização e auxílio. Então, isso o aluno precisa cumprir. Agora, tem as tarefas extracurriculares. Curso de passe, de médium, oratória, estágio nos trabalhos da casa e reciclagem. Ficou claro, então? Mas o curso de médium não é só depois que... Eu vou propor para vocês, diante de tudo que a gente ouviu, 3 situações hipotéticas que podem acontecer numa escola, para a gente procurar pensar no que nós faríamos. Eu só tenho mais 2. Isso, 3 aqui e 3 aqui. Então vamos lá, eu vou pedir para a Clauni ler para nós a primeira situação que um dirigente pode enfrentar. No dia anterior, a expositora falou, estarei lá.
Faltava 10 minutos e a mulher não tinha chegado ainda. Como ela já revisou a aula? Então ela partiu da seguinte afirmação: a dirigente leu a aula. Então ela está preparada. Ela não preparou a aula como se ela fosse a expositora, mas ela sabe mais ou menos a divisão da aula. O que ela pode fazer? Qual a técnica que ela pode usar? Isso, ela pode dividir a sala em grupos e determinar, esse grupo vai ler tal item, aquele tal item, e aí nós vamos conversar. Terminou? Todo mundo leu, conversou? Vamos fazer a roda e vamos conversar sobre a aula. Não tem que entrar em pânico. Ninguém está ali para avaliar você. Os alunos estão ali para aprender com você e você com eles. Então, a técnica que a gente mais usa é a divisão em grupos. Se o dirigente já deu essa aula, maravilha. Se ele já foi expositor, se ele já deu essa aula, ele vai levar com mais tranquilidade. Mas a divisão em grupos é uma ótima técnica, não? Então vamos lá. Quem quer ler o segundo? Ó, sem citar exemplos de, na minha escola tem, porque às vezes a gente conhece os alunos da escola, então... Então, geralmente nós falamos assim, vamos fazer, como a Clauni falou, vamos conversar no geral. Pessoal, o expositor, ele não é doutor em nada, ele é um companheiro muito esforçado. Nós não estamos aqui para colocar ninguém em situação vexatória. Nós não estamos aqui para humilhar ninguém. Que você sabe, nós todos aqui sabemos. Que bom, que maravilha. Mas vamos prestar atenção como nós estamos tratando o dirigente. Será que se você fosse, o dirigente não, desculpa, o expositor, será que se você fosse expositor, você gostaria de se ver nessa situação? Porque você pode se deparar com um aluno mais inteligente do que você. Então, no começo a gente vai jogando, como a Clauni falou, no geral. Se o aluno persistir nesse tipo de comportamento, eu vou chamá-lo de lado. E eu tenho que ser muito franco com o aluno. Eu não posso massagear o ego do aluno e tentar agradar o aluno para ele me ouvir. Eu tenho que ser sincera. Olha, o seu comportamento está causando problemas na aula. Você está testando os expositores, você está inibindo os colegas porque você não deixa que eles falem. Seja franco, é a melhor coisa. Nós temos que ser verdadeiros, transparentes, porque o aluno não vai se sentir enganado. Peraí, você falou que eu era ótimo aluno e agora você vem me chamar? Você vem dar bronca em mim? Seja sempre franco. E se o aluno persistir nesse tipo de comportamento? Enforca ele no pé de couve? Nós temos que pensar o seguinte, o nosso objetivo não é fazer seleção. Você eu quero, você eu não quero. Então eu vou expulsar da sala, da escola. Não é esse o objetivo. Nós temos que, como o dirigente é atento, como ele vai percebendo, falou no geral, nada. Geralmente, quem já foi dirigente, fala assim, quando a gente chama no canto, a pessoa abaixa a bola. Ele começa a se adequar. Tá? Em último caso a pessoa realmente seja muito polêmica, fala, meu irmão, se você não melhorar o seu comportamento, eu vou precisar te desligar da escola. Porque entre nós aqui, é melhor perder um do que perder a turma inteira, né? Última, vamos lá. A terceira, você quer ler? Quem quer ler? Vamos lá. Como que o senhor Vitorino tem que lidar com essa situação? Olha o que a Beth falou, ele chama a aluna e coloca para ela o que já foi colocado, então ele não pegou ela de surpresa, mesmo porque ela está na quarta escola, né? Então, ela já sabe, lá no começo, nós já vamos começar a falar para o aluno, olha, a escola vai nos oferecer algumas ferramentas de análise, de reforma interior. Não é pintar a caderneta pessoal como um castigo. Em um dos vídeos, o Jacques fala assim, tem dirigente que não tem o menor respeito pela caderneta. Ele trata a caderneta como um castigo. Então, ele fala assim, ó, semana que vem eu vou recolher a caderneta, hein? Peraí, gente. Ou pior ainda, o cara que pega lá a cartela de bingo, põe dentro da caderneta e fala, ó, isso aqui é para você, não esquece o bingo da semana que vem. Caderneta pessoal não é castigo e não é oba-oba, é instrumento de reflexão. Então o aluno já está sendo preparado, o dirigente traga a sua caderneta, mostra, fala que você sobreviveu à caderneta também e que você ainda está utilizando esse meio, certo? Se a aluna falar, não vou fazer, condição
sine qua non. Com muita educação, né? Porque ninguém tem que ser grosso e mal educado. Fala, olha, minha irmã, essa é uma condição essencial da escola. Se você não cumprir, eu não posso manter você na escola. Agora sim, o dirigente, quando ele se vê numa situação com um aluno problemático, o primeiro pensamento dele não pode ser desligar o aluno da escola. De repente o aluno não faz a caderneta porque ele não entendeu. Porque ele não aceitou, porque ele não entendeu por que eu tenho que escrever. Por que eu tenho que fazer o caderno de temas, os testes? Então, será que sou eu que estou explicando de uma forma não tão compreensível? Então, o nosso primeiro pensamento não é desligar a pessoa. Esse é o último caso. Quem de nós teve dificuldade com caderneta? Quem teve ou que tem ainda, né? Todos nós temos essa dificuldade. Porque a caderneta é um espelho. Geralmente a gente tem essa dificuldade de olhar no espelho, né? A gente joga para baixo do tapete aquilo que a gente não quer ver. Bom, gente, no geral, a proposta desse encontro, de falar sobre o perfil do dirigente, é só dar uma ideia mais ou menos do que um dirigente precisa fazer numa escola de aprendizes, tá?